Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro e sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal. Antes de qualquer coisa, quero lembrar vocês de se inscreverem no canal aqui embaixo, ativar as notificações e me seguirem nas redes sociais. Lá eu vou estar sempre postando alguma coisa ou outra sobre o andamento da marca e daí vocês conseguem interagirem e comentarem e falarem comigo por lá, beleza? Então, nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre o porquê de eu querer abrir uma marca de roupa, de toda a história por trás, de tudo que me levou a ter esse sonho, a ter essa meta, esse desejo e tá desenvolvendo a minha marca de roupa agora. Pelo menos pra mim, particularmente, a moda ela tá muito interligada ao rap, porque por algum motivo, desde criança, eu sempre gostei de rap, desde a primeira vez que eu ouvi. Eu lembro que o primeiro contato, eu acho que eu tive com rap foi na época de DVD. Se não me engano, meu pai comprou um CD na época que vinha um compilado de várias músicas e nessas músicas tinham vários raps. Se eu não me engano, era um CD inclusive só de rap. Desde criança eu por algum motivo gostei e ouço até hoje. Então é uma paixão que vem desde muito novo. Eu lembro que nesse CD tinha músicas do Chris Brown e algumas nacionais. Uma em específico que eu lembro muito bem até hoje. Uma boa parte da música, mas agora eu não tô lembrando o nome. Eu vou procurar e vou deixar aqui pra vocês verem se vocês quiserem. Daí teve um segundo momento na minha vida que eu me aproximei mais ainda do rap. Que daí essa fase sim já tinha um pouco mais de internet, né? A internet já era mais difundida. E essa fase foi quando eu comecei a escutar algumas playlists de rap no YouTube. E daí nessa época já era rap nacional mesmo, muito mais rap nacional do que no meu primeiro contato, que eu escutava mais rap internacional, tal, que tava bombando no momento. E daí nesse segundo momento que eu escutava playlists no YouTube, na verdade não era nem playlist, era um vídeo que continha uma compilação mesmo de músicas. Então tipo, era 1 hora de vídeo, né, e 1 hora tocando diversas músicas do rap nacional. Claro que na minha primeira descoberta do rap, né, que foi na época dos CDs, eu provavelmente já tinha ouvido Racionais, já tinha tido esse contato, né, com Racionais, Sabotagem, porque não tem como ouvir rap, tem como ouvir boom bap sem primeiro passar por esses dois, certo? E daí, nesse segundo contato, eu já conheci um pouco mais do rap nacional. Já comecei a escutar MV Bill, 509E, comecei a ampliar um pouco mais o meu conhecimento sobre a cena do rap nacional. E essa época, só escutando boom bap mesmo, e isso é louco. Época de ouro do rap nacional, né? Do boom bap nacional. Daí meu terceiro contato com rap, nesse contato sim eu já tive um contato visual, eu já entendi qual era a identidade visual do rap e o que era streetwear, a roupa que eles usavam e tal, que é o que passou a ser chamado de streetwear, inclusive aqui por nós do Brasil. Então foi nessa época que tava despontando 1 Kilo, na época que eles lançavam bastante boom bap, Pineapple no comecinho também que tinha bastante boom bap, Djonga, um bairro de rap, né? Freud, Santi, com aquele primeiro álbum dele que é absurdo, BK com Castelos Ruínas. Então foi nessa época que eu comecei a conhecer essa nova cena do rap e junto com essa nova cena começaram a ter muito mais clipes. Daí eu comecei a observar o jeito que os rappers estavam se vestindo aqui no Brasil. Comecei a achar muito louco, achar muito diferente o jeito que eles se vestiam e comecei a me inspirar nisso. Então esse foi o meu primeiro contato com o streetwear brasileiro, com a moda streetwear brasileira. Desde então, o streetwear brasileiro vem evoluindo muito, cada vez mais, e eu fui acompanhando todo esse processo e conhecendo mais coisas e me aprofundando com o desenvolvimento do streetwear brasileiro. Porque eu me lembro que nessa época, essa última época que eu falei agora, o que tava em alta era a camiseta largona mesmo, calça largona, e é muito louco. Muito louco esse estilo de vestimento, acho da hora até hoje. Já usei roupa mais larga, agora tô usando um pouco menos, mas é da hora demais onde tudo começou, né? Isso veio muito dos anos 90 e tal, dos rappers dos anos 90. Eles usavam umas roupas absurdas de larga, né, mano? E daí isso refletiu no início do streetwear brasileiro. Mas desde essa época, que foi quando eu comecei a conhecer o rap até hoje, em questão de moda, o streetwear brasileiro já evoluiu demais. Não tem nem comparação com o que era lá no início. Certo? Mas então, foi basicamente por causa disso que eu conheci o streetwear e que eu me apaixonei por ele. E depois dessa fase de 2016, 2017, que eu conhecia mais esses rappers da nova geração que faziam boom bap mesmo e tal. Começou a entrar a nova onda do trap, né? Muito por causa da Recaide, que foi a primeira a despontar mesmo. E eu lembro que quando eu olhei o jeito que essa galera do trap se vestia, a Recaide e tal, eu olhei e falei, mano,
esse bagulho é diferente, tá ligado? Porque o jeito que os rappers se vestiam na época era consideravelmente diferente do jeito que os trappers se vestiam na época, tá ligado? Hoje acho que já tá algo mais próximo, né? O jeito que os rappers e os trappers se vestem, porque os rappers, eles, acho que alguns anos atrás, até o trap se difundir mesmo, os rappers old school, de boom bap e tal, eles tinham aquele bagulho de querer se vestir com roupa mais largona, mais da rua mesmo, de um jeito mais largado e tal. E daí, conforme o trap foi conquistando um bom espaço da cena, né, foi se introduzindo na cena e dominando o mercado da moda da cena, o jeito de se vestir, o estilo, peças de roupa, acessórios e tudo mais, os rappers começaram aos poucos a adquirirem também um pouco dessa identidade visual, de não andar extremamente largadão tal, e se preocupar um pouco mais com visual, com combinação de peças, de roupas e tudo mais. Então acho que o trap nessa identidade streetwear e do rap nacional, internacional, foi extremamente importante. Revolucionou completamente o jeito de se vestir. Porque na minha visão, o que o pessoal do trap fez foi trazer conceitos de fato da moda, foi trazer o que estava acontecendo, o que estava rolando, o que estava despontando, o que estava entrando como tendência em marcas high-end, né, de alta costura, nos desfiles e tudo mais. Foi trazer isso, esse conceito maior, né, esse lado mais conceitual pro streetwear, adaptando isso pro streetwear, e daí isso foi se mutando, foi evoluindo e é o que é hoje em dia, que é um mercado que tá absurdo de grande e continua crescendo rapidamente, em uma velocidade absurda, né? Antigamente streetwear era streetwear, hoje em dia existem vários nichos dentro do streetwear. Streetwear para skatista, streetwear fashion, streetwear para quem anda de bike, enfim, muitos nichos diferentes. Muita coisa da hora, muita coisa diferente tá rolando. E ao mesmo tempo que eu comecei a conhecer alguns caras que estavam fazendo um estilo diferente de rap, né, no caso trap, aqui na cena brasileira, né? Foi mais ou menos no mesmo tempo também que eu comecei a conhecer a cena de fora, a cena de trap que tava rolando lá fora. Então, nessa época eu conheci Travis Scott, Migos, Young Thug, Gunna, conheci toda essa rapaziada que, pô, tava começando a fazer um estilo de música totalmente diferente no mundo, porque em meados de 2015, 2016, isso era novidade até lá fora, né, nos Estados Unidos, e um pouco depois, bem pouco tempo depois, mais ou menos na mesma época, que isso foi importado aqui pro Brasil, principalmente através da Recaide, que foi quando eu conheci, e antes da Recaide ainda, o grande deus do trap, Rafa Moreira. E falando um pouco da rapaziada lá de fora, dos Estados Unidos, essa rapaziada que eu acabei de falar, eles já nessa época tinham um estilo extremamente diferente e disruptivo se comparado com a rapaziada aqui do Brasil, se comparado com o jeito que a rapaziada aqui do Brasil estava se vestindo. Porque nessa época de 2016, 17, que é quando estava começando a explodir o trap lá, aqui no Brasil era ainda muito boom bap. Começou a se popularizar aqui no Brasil mesmo o trap alguns anos depois. Que quando a Recaide começou a fazer, ainda era quase zero popular aqui no Brasil. E a rapaziada da Recaide já se vestia de um jeito diferente da rapaziada do boom bap, da rapaziada mais old school. Mas nem se comparava com quão diferente, destoante era a vestimenta da rapaziada dos Estados Unidos, dos trappers dos Estados Unidos, já nessa época, assim, comparado com os rappers aqui do Brasil e até mesmo os próprios rappers mais old school lá dos Estados Unidos. Então, quando eu comecei a ver o jeito que esses caras se vestiam, né, os trappers de lá, eu olhei e falei, que isso, mano? Os caras se vestiam de um jeito muito diferente, tá ligado? Se vestiam inteiro de marcas high-end, de alta costura. Então, foi quando eu comecei a conhecer mais de perto, fazer parte mais do que eu via, né, através dos clipes. Marcas como Gucci, Fendi, Versace, Supreme, que a todo momento os caras estavam cantando nas músicas, cantando sobre nas músicas e vestindo nos videoclipes. E a influência desse pessoal lá de fora, dos trappers lá de fora dos Estados Unidos, de início em específico, foi tão grande, foi um estouro tão grande, foi uma revolução tão grande, que quando essas marcas high-end de alta costura viram
o impacto que esses trappers estavam tendo na marca, a repercussão que os trappers estavam levando para essas marcas, essas próprias marcas começaram a olhar mais para essa rapaziada do trap, do rap, que estavam a todo momento usando e falando delas, e começaram a migrar o estilo delas para algo mais streetwear. Então você pode ver que com o passar dos anos, por exemplo, a Louis Vuitton, sobretudo quando o Virgil assumiu a diretoria criativa da marca, ela mudou para um rumo muito do streetwear. Então esse é o nível de influência que streetwear está causando no mundo todo. Está causando já há um tempo, está causando agora e vai continuar causando. Então, mas é basicamente por causa disso que nasceu em mim o desejo, o sonho de abrir uma marca de roupa, porque o streetwear ele veio de um estilo musical que desde pequeno, desde sempre eu gostei, sempre achei muito da hora, muito louco, todo esse movimento do hip hop. E o streetwear é nada mais do que a exposição visual do hip hop, tá ligado? Então, acho que é basicamente por causa disso que eu me apaixonei pelo streetwear e pela moda, né? Porque, enfim, o streetwear materializa a identidade visual do hip hop, tá ligado? Bom, o hip hop ele é composto por 4 linhas de frente, e eu acho que o streetwear ele entraria muito bem como um quinto elemento, porque ele faz total parte desse movimento. E, enfim, eu decidi abrir uma marca de roupa de streetwear porque eu quero fazer parte desse movimento, eu quero agregar nesse movimento. Eu me senti desde muito cedo acolhido por esse movimento e é algo que eu sou apaixonado, que eu amo e eu quero contribuir para isso. Contribuir para o movimento hip hop através da moda, através do streetwear, tá ligado? Porque a partir do momento que eu conheci o streetwear e comecei a me vestir assim, aumentou muito a minha autoestima, a minha visão sobre mim mesmo. Comecei a me sentir melhor, a aceitar mais minha aparência, a me gostar mais. E eu quero transmitir isso, essa mudança que aconteceu comigo, transmitir esse sentimento, passar essa autoestima, essa confiança e essas coisas que o streetwear passou pra mim e pra outras pessoas através da minha marca. Então é isso, é por causa disso que eu quero abrir essa marca de roupa, que eu tô desenvolvendo ela e que eu vou lançar ela, porque eu quero fazer as pessoas se sentir bem, quero mudar a visão das pessoas sobre elas mesmas, como o streetwear, como marcas de streetwear mudaram a minha vida também. Então é por causa disso que eu quero abrir minha marca. Mas basicamente é isso, essa é a história do porquê de eu querer abrir uma marca de roupa, um pouco do por trás de tudo isso, um pouco da minha história, da história que tem por trás da minha vontade de abrir uma marca de roupa. E eu queria compartilhar ela com vocês, compartilhar um pouco dessa história, do porquê, do propósito da marca, do meu propósito de estar abrindo essa marca, do que eu quero, do que eu vejo pra ela, do que eu quero que ela transmita, o que eu quero que ela faça as pessoas sentirem, de onde eu quero chegar com a marca, de como eu quero impactar o cenário e a vida das pessoas, o cenário do streetwear brasileiro e mundial, com certeza, onde a gente vai chegar lá, e na vida das pessoas. Então, é isso, basicamente o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado da história, que vocês continuem acompanhando todo o desenrolar dessa trama, certo? É isso, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir nas redes sociais, que como eu disse, eu vou postar algumas coisas lá sobre a marca, alguns spoilers, o que eu tô fazendo, o desenvolvimento dela, e vou avisar quando ela for lançada também, fechou? É isso, valeu, falou!